Queridos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Maravilha! Quero compartilhar uma palavra muito forte, muito poderosa com vocês nessa manhã. Eu tenho certeza que vai trazer luz para a tua vida, ok? Sem delongas, vamos entrar aqui em Mateus, capítulo de número 16, no verso de número 13. Oi Priscila, tudo bem, minha querida? Estamos com saudade de você, amém? Bem, mas vamos aqui em Mateus capítulo 16, verso 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus pergunta para os discípulos: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha só que tremenda essa passagem. Eu estava lendo essa manhã e falou muito forte ao meu coração. Jesus então ele veio e está pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus. A mensagem de Jesus se baseia em arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus até vós. E aqui no verso 13, Jesus então, conversando com os discípulos, ele fala: escuta assim, me respondam, o que o povo diz que eu sou? Em resumo, o povo estava associando Jesus como alguém dos profetas, algum dos profetas do Antigo Testamento. Tu és Elias, tu és João Batista, ou qualquer profeta, né? Ou seja, tu és realmente alguém enviado por Deus. Então Jesus pergunta: mas e vocês que estão caminhando comigo, quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento, Pedro então dá aquela resposta, né, que nós lemos aqui no verso de número 16, né? O que Pedro responde? Pedro responde assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a chave desse versículo. Tu és o Cristo, a resposta de Pedro. Então Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és você, Simão Barjonas, né? Porque não foi carne e sangue que te revelou. Quem que revelou então foi o Pai, né? Revelou o que? A verdade. E aí Jesus ele continua dizendo assim: olha, também eu te digo, né? Então, tu és Pedro. Jesus está falando assim: Pedro, você está certo, eu sou o Cristo e você é Pedro. Presta atenção nisso. A pergunta de Jesus é: quem diz o povo que eu sou? Quem diz o povo, o que vocês dizem que eu sou? Pedro fala: tu és o Filho de Deus. Então Jesus responde para Pedro: está certo, Simão, está certo, Pedro. E você é Pedro. Não, eu sou Cristo e você é Pedro. Eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, e você é Pedro. E sobre esta pedra, agora Jesus não está falando para Pedro, de Pedro. Jesus está falando sobre esta pedra. Qual que é a pedra? A sentença. Qual que é a sentença? Cristo, o Filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja. Então Cristo, a igreja está estabelecida não sobre Pedro. A igreja está estabelecida sobre a pedra angular, né? Aquela pedra que dá ângulo, a pedra de esquina, né? A rocha que é Jesus. Qual que é a sentença? Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fala: Pedro, você está certo, eu sou o Cristo e você é Pedro, né? E sobre essa sentença, Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre a sentença de Deus, enviou Jesus Cristo ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós somos salvos por Cristo. E aí Jesus então ele continua o texto e diz assim: e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. Porque a igreja tem a sentença. Qual que é a sentença? Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele que veio para salvar, para libertar, para curar, né? Para nos dar vida eterna. Então a igreja detém esse poder. Jesus, ele diz assim para os discípulos, né? Depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e diz para os discípulos: assim como o Pai me enviou, na mesma sentença, e agora envio vocês. Ou seja,
vocês vão, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, eu estou dando a vocês. Então a igreja que está baseada onde Jesus Cristo, ele é Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a igreja tem poder para, essa igreja tem poder para saquear o inferno, e a Bíblia diz, os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? Contra a sentença de que Cristo é o Filho do Deus vivo, né? Consegue entender? É muita bênção essa palavra naquilo que o texto está dizendo para nós. E aí ele diz, olha, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra, porque a igreja tem esse poder, o que nós ligamos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra terá sido ligado no céu. Quem tem esse poder? A igreja que tem a sentença. Qual que é a sentença? De que Cristo é o Filho do Deus vivo. Entendeu? Por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Porque quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu assumo, não só sei, mas agora eu creio e tomo posse de que Cristo, Jesus é o Cristo enviado, do Filho do Deus vivo, enviado para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que a Bíblia diz que não há um só mediador, entre Cristo Jesus, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? Ele é um único Deus poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenderam? Por isso eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Não só saber de Jesus, mas reconhecer que ele realmente é o Filho de Deus, que ele morreu naquela cruz para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, que o sangue dele foi derramado para a remissão dos nossos pecados e que somente nele nós teremos salvação, vida eterna. Então, em cima dessa sentença, nós ligamos na terra e desligamos na terra. Nós ligamos no céu e nós ligamos na terra e desligamos na terra e ligamos no céu, desligamos no céu, porque o que ligares na terra terá sido ligado no céu e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Presta atenção nisso. Consulta o seu coração e veja com Deus se realmente você crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou você crê que ele foi um homem enviado por Deus, como alguns dos profetas. Aqui está a chave. Aquele povo todo acreditava que Jesus era um grande homem enviado por Deus, que Jesus era alguém enviado por Deus para trazer, assim como um dos profetas. Mas Jesus, ele é muito mais que isso. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos resgatar. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele, Jesus, veio para nos dar vida, e vida em abundância, né? A Bíblia também diz que ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, já existia em forma de Deus, já existia porque era Deus, esvaziou-se de si e assumiu a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, ou seja, sendo Deus, ele existindo em forma de Deus, renunciou a ser Deus para existir naquela forma de Deus para vir andar na forma de homem, ainda sendo Deus, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus, para te salvar, para me salvar, para salvar todos aqueles que não descrescem. A Bíblia diz assim, olha, ele veio para os dele, mas os dele o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E você hoje tem a oportunidade de ter a revelação do Cristo, o Filho do Deus vivo, e ter a sua salvação, ou não, ou achar que Jesus só era um grande homem e continuar vivendo a sua vida do jeito que você quer viver. O problema é que pós essa vida existe uma sequência ou de salvação ou de condenação. E quem escolhe é Deus? Não, somos nós. A Bíblia diz, muitos serão chamados, poucos escolhidos. É Deus que escolhe? Não, é o homem que se faz escolhido. É o homem que se prepara para ser escolhido. A Bíblia diz, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, não é Deus que escolhe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno.
Somos nós que temos a oportunidade de conhecer a palavra, abrir o coração para a palavra, esperar ter a revelação da palavra no nosso coração e depois disso tomar uma posição diante de Deus para andar com Ele e deixar Ele ser Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia! Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Quero orar por você. Pai querido, essa palavra, essa revelação de que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu Deus querido, que ela toque o coração dessas pessoas que me ouvem. Que a bênção do Senhor, meu Deus, da revelação da Tua palavra venha ao coração dessas pessoas, transformando a vida delas, dando a elas força, dando a elas, meu Deus querido, a graça do Senhor para romperem com tudo aquilo que as impedem, meu Deus, de viverem uma vida na Tua presença. Eu abençoo esta casa, eu abençoo, meu Deus, esta família, eu abençoo este negócio, eu abençoo, meu Deus, essa vida, em nome de Jesus. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade, eu declaro a cura do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se essa palavra falou com você, compartilha ela e abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Tchau, tchau. Graça e paz.